Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Com a palavra o deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente. Alô, senhor presidente, senhores e senhora deputados, assessores, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar nossa assessoria policial militar na figura do Cabo Dalo e da Cabo Débora, que diariamente estão aqui fazendo nossa segurança, e também iniciar a nossa fala de hoje, senhor presidente, dia 19 de fevereiro, saudando os municípios aniversariantes. Hoje nós temos 4 municípios. Municípios de Osasco, que é praticamente aqui ao lado de São Paulo, pertinho. Taboão da Serra, também pertinho da nossa cidade, capital paulista. Severínia, lá perto de Olímpia, na região de São José do Rio Preto. E Itapiraí. Então, um abraço a todos, amigos e amigas das queridas cidades de Osasco, Taboão da Serra, Severínia e Itapiraí. Obrigado pelo apoio. Contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia. E hoje, dia 19 de fevereiro, também é o dia do esportista. Então, aqueles que praticam esporte, esporte é saúde, né? Saúde não tem preço, como falava lá o Paulo Cintura. Lembrando a todos que vale a pena fazer o seu esporte, a sua atividade física, que é questão de saúde. Então, parabéns a todos aqueles amigos e amigas que praticam a sua atividade física. Hoje, pela manhã, senhor presidente, nós estivemos no quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, aqui em Santana, lá no Solar dos Andradas, onde há muitos anos atrás foi a fazenda do José Bonifácio de Andrade e Silva, então por isso que chama Solar dos Andradas. Estivemos na passagem de comando daquele quartel, que hoje inclusive também é o Colégio Militar de São Paulo. Então são 2 unidades, o Centro de Preparatório de Oficiais das Reservas e Colégio Militar. Nós estivemos na passagem de comando, onde deixou o comando daquela organização militar o coronel de cavalaria Richard Wallace Scott Murray, que está à esquerda na foto comigo, e assumiu o coronel de engenharia Maurício Máximo de Andrade, que está à direita fardado. Um abraço a esses 2 oficiais, a toda a tropa do CPUR e do Colégio Militar de São Paulo, desejando sucesso nas novas missões, para que façam sempre um São Paulo e um Brasil mais seguro. Hoje, lembrando também, para quem curte história militar, como eu curto, hoje estão se completando 75 anos da invasão da ilha de Iwo Jima, no Japão, quase ao final da Segunda Guerra, onde praticamente a invasão dessa ilha levou a derrocada no Japão. O Japão acabou se rendendo bem depois, se rendeu em agosto de 45, após o lançamento das bombas atômicas, aliás, uma atrocidade, né? Milhares de pessoas mortas, uma infelicidade, que nunca mais ocorram guerras nesse sentido, onde vidas são destruídas, crianças, idosos, soldados, civis, perdem a sua vida de maneira terrível. Falando em crianças, eu quero aqui dizer aos amigos deputados e às amigas deputadas, todos sabem a consideração que eu tenho por todos os deputados aqui, independente de partido, temos às vezes, algumas desavenças ideológicas, mas todos sabem a consideração que eu tenho por todos, e os tenho por amigos, a todos aqui, amigos e amigas. Então, queria fazer ciência a todos os senhores, como amigos que são, que ontem eu tive o nascimento do meu 3º neto, filho do Rafael, do Capitão Telhado e da Débora. Nasceu meu terceiro, isso foi logo que ele nasceu. O Cássio nasceu ontem às 16h33, com 4,80 kg, e um moleque de 51 centímetros, um molecão. Posso dizer com toda a modéstia que puxou o vovô, porque é bem gordinho. Mas aí está o Cássio, junto com a minha esposa. Parabéns à família, um motivo de alegria. Eu queria compartilhar com todos aqui, não só os amigos aqui da casa, mas a todos que nos assistem pela rede Assembleia, mandando um beijo para o meu filho Rafael, para a minha nora Débora, para a minha neta Laura, que também agora tem um irmãozinho, e dizer a todos, lembrando a todos que família é uma coisa muito importante, né? Todos nós temos que preservar nossas famílias e fazer o melhor por elas, porque é uma dádiva que Deus nos deu. E fechando aqui, só queria dizer a todos que nós tivemos uma operação agora no Carnaval, que foi a Operação Lei Seca, e as multas cresceram em 161%
no pré-carnaval. Muitas vezes as pessoas podem criticar, poxa, mas para que fazer isso? É necessário, é necessário. Bebida e direção são duas coisas que não se misturam. Pessoa que bebe e dirige é um criminoso em potencial. E, infelizmente, muitas pessoas ainda fazem isso. E a Polícia Militar está aí para coibir isso. Então, entre sexta-feira, dia 14, e domingo 16, 814 condutores foram autuados nas blitz. Blitz são operação bloqueio, né? Instaladas pela PM nas ruas e avenidas da capital paulista, nesse pré-carnaval de 2020. Para vocês terem uma ideia, em 2019, deputada Alessi, foram 311 flagrantes. Nessa vez, só em 2 dias foram 814. Deputado, a gente vê que apesar de todas as propagandas que são feitas no sentido de se evitar isso aí, ele ainda acontece muito das pessoas beberem e dirigirem. Mas a Polícia Militar está atenta, trabalhando forte contra qualquer irregularidade. Parabéns ao Coronel Salles, parabéns aos nossos homens e mulheres da nossa querida Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Alessi Brandão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assessores desta casa, o público que nos assiste, o público da galeria, sempre presente, disposto e enérgico diante de todas as coisas que vêm acontecendo. Ontem, eu precisava ter a palavra aqui, porque o meu nome foi citado de uma forma desrespeitosa, mas os colegas aqui falaram para que eu não falasse nada, enfim, mas eu não podia deixar passar. O deputado estadual Arthur Duval, eu não sei, ou ele gosta muito de mim ou ele me odeia, porque desde que eu entrei nessa casa, esse rapaz, ele está sempre procurando uma forma de falar alguma coisa de mim de forma negativa. Primeiro que eu estou deputada nessa casa, né, desde 2010, e nunca ofendi nenhum colega aqui, parlamentar, porque eu acho que não é por aí que a gente tem que fazer política. Eu procuro defender os meus segmentos, defender as coisas que eu acho que são justas, defender trabalhador, principalmente servidores públicos. E quem acompanha a nossa história sabe que antes de entrar nessa casa, mas muito antes de entrar nessa casa, a gente já estava na batalha, já estava na guerra da justiça e da injustiça. Esse moço veio dizer o seguinte, que eu aqui estou contra a questão da reforma da Previdência. E é lógico que não poderia ser diferente. Quem conhece a minha história sabe que jamais eu iria ser a favor dessa reforma do governador. E disse que, ao mesmo tempo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, fez a reforma lá e que eu não falava nada. Primeiro, que eu não sou deputada do Estado do Maranhão, eu sou deputada do Estado de São Paulo. Segundo, que ele também poderia dizer do PCdoB, Flávio Dino, paga o melhor salário a professores do Brasil. O maior salário que professor recebe no Brasil é o Maranhão quem paga. São mais de R$6.000. Então, a ele não interessa falar isso, interessa dizer que a Alessi Brandão não está tendo dupla personalidade, enfim. Eu acho que essas coisas são injustas, não há necessidade disso. Se ele tem problema comigo, ele diga. Talvez eu incomode ele pelo fato de eu ser mulher negra, talvez eu incomode por eu ser uma mulher que veio do samba, talvez incomode ele porque eu não tenho a história dele. Mas se ele pegar qualquer livro da música popular brasileira, ele vai ver que meu nome está citado lá. E eu só estou aqui por causa dessa história. O povo de São Paulo adotou a gente, gosta, respeita, por causa da nossa história de vida, não é por nada. Não é porque a gente tem rede, tem milhões de seguidores e tal, isso não nos interessa. Nos interessa a verdade, interessa a dignidade de vida, interessa o respeito. E eu exijo respeito comigo porque eu respeito todo mundo. É a reciprocidade, apenas isso. Desculpe, senhor presidente, mas eu tinha que manifestar, porque mais tarde a coisa vai ficar melhor ainda, porque a gente vai falar contra essa reforma de Previdência. Gostaria de saber se tem professores aí. Os senhores sabem, em 1995, eu nem sonhava chegar aqui. A gente fez uma música pela luta dos senhores, chamada Anjos da Guarda, que existe essa música tocada até hoje em todas as campanhas salariais do Brasil. Do Brasil. Os professores gostam de cantar Anjos da Guarda. A deputada Bebel me conhece há muito tempo, há muito tempo. Quantas e quantas vezes eu fui lá na POSP para defender a luta dos professores? Como defendo luta de qualquer tipo de trabalhador. Eu conheço gente
de outro partido, que não me interessa dizer, que já chamou servidor público de vagabundo, já chamou servidor público de parasita, e eu chamo servidores públicos de grandes trabalhadores, de todos os segmentos. Parabéns às senhoras e aos senhores que estão aí e que vão continuar brigando, lutando e dando resistência. Resistência. Arthur Duval, eu sou a mulher da resistência e da luta. Você realmente é um grande bobo. Tchau. Nesse momento, com a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, nesse pequeno expediente, o deputado Frederico Dávila. Senhores deputados, presidente e deputado Gilmacy, venho a essa tribuna hoje para falar, deputado Coronel Telhada, sobre a questão de agressão contra as mulheres, deputado Gilmacy, que é uma coisa que nós vemos aí uma grande bandeira levantada pela esquerda, mas que na hora que acontece o reverso, eles não dizem absolutamente nada. Então, vocês vejam o caso que estavam falando ontem do presidente Bolsonaro, quando ele comentou que uma jornalista de um determinado jornal estava tentando dar um furo de reportagem, foi feito um trocadilho a fim de atacá-lo. E, na verdade, quando a atriz, famosa atriz de mais de 40 anos de peças, novelas, filmes pelo Brasil, a Regina Duarte, foi agredida por um colega de profissão, o lulista, que nunca foi ministro, apesar de ter se insinuado de todas as formas, o senhor Zé de Abreu ficou se insinuando para ser ministro da Cultura e nunca conseguiu nem um cargo no governo do PT, acho que por causa do seu desequilíbrio. Então, ele falou aquela... Não vou repetir a frase que ele disse, porque é a propalação de uma agressão, e nenhuma das mulheres dos partidos de esquerda saiu em defesa da nossa querida Regina Duarte. Também, quando esse mesmo senhor José de Abreu cuspiu numa senhora num restaurante do Rio de Janeiro, nenhuma mulher foi desses partidos de esquerda, foi sair em defesa dessa mulher que foi cuspida, não sei o nome dela, e também nós não vimos isso das outras vezes. Agora, aqui, hoje de manhã, me deparo com um post, agora do neo-lulista, afeito à situação social do Brasil, que é o Luciano Huck. Salário de R$1,5 milhão na TV Globo, jatinho particular, mansão em Angra dos Reis, casado com a Angélica, que deve ganhar outro R$1 milhão. Agora ele, para fazer uma autoindulgência, não sei por que ele quer se indulgir aí nessa altura da sua vida, se diz muito afeito às questões sociais e saiu em defesa da jornalista do referido jornal, que desde a campanha eleitoral manifestou total repúdio, declarou guerra contra o então candidato deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República. Esse mesmo jornal fez um editorial ontem dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está violando todos os direitos da imprensa, enfim, etc. E tal. E o senhor Luciano Huck saiu em defesa da jornalista que declarou ser eleitora do PT, nada contra, ela tem todo o direito de votar no PT, e também ele disse que ela tentaria um furo de reportagem. E aí começou toda aquela história. O Luciano Huck saiu em defesa dela, e aí eu queria aqui mencionar que a deputada Bia Kicis, deputada federal do Distrito Federal, do PSL, colocou aqui hoje uma seguidora dela dizendo, respondendo ao Luciano Huck: quando sua colega Regina Duarte foi ofendida, você se calou. Quando a Damares Alves foi ofendida, eu vou por aquele famoso advogado Cacai, lá de Brasília, que entra de calção no Supremo Tribunal Federal nos dias de fim de semana, com aquele cabelo comprido, barba, enfim, nada afeito aos costumes do tribunal. Ele sente-se como está em casa, que falou aquelas barbaridades a respeito da concepção
da ministra Damares, ele está dizendo, quando a Damares foi ofendida, você também se calou. Quando as advogadas foram chamadas de filhas daquilo pelo presidente da OAB, que também é um petista de carteirinha, vou repetir aqui, o pai dele era terrorista em Pernambuco, o pai dele era um tremendo de um terrorista da Ação Popular, você se calou. Sua indignação seletiva não é hipócrita, é canalice. Então, eu queria parabenizar aqui a deputada Bia Kicis por ter feito esse repost hoje aqui, em defesa das mulheres, Coronel Telhado, que eu garanto, tenho certeza que o senhor, ao longo da sua carreira policial militar, defendeu direta ou indiretamente várias mulheres através da sua atividade policial, assim como nós vemos tantas outras mulheres que são agredidas pela sua posição política. Então, fica aqui meu repúdio a esse tipo de seletividade às mulheres e me confraternizo aqui com todas essas, aqui a ministra Damares, a Regina Duarte, enfim, todas aquelas que foram agredidas pela esquerda e aquelas que não foram defendidas por ela também. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, com a sua fala de 5 minutos, a deputada Letícia Aguiar. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário da Assembleia Legislativa, todos os funcionários, os deputados aqui presentes. Eu vi aqui há pouco o deputado Frederico Dávila falando, né, a respeito dessa posição, né, desse incômodo dessas parlamentares em Brasília, que se incomodaram com o fato do nosso presidente Jair Bolsonaro ter feito uma declaração que foi infeliz, que isso seria motivo, inclusive, de impeachment. Eu quero deixar registrado hoje aqui nessa tribuna o meu repúdio a essa posição, eu como mulher, como parlamentar, o meu repúdio a essas mulheres, né, que fizeram essa menção de querer ousar pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por um motivo como este, né? Diferente do que aconteceu com a ex-presidente ineficiente Dilma Rousseff, que, de fato, mereceu o impeachment porque cometeu crime de responsabilidade fiscal, crime realmente imputável para um impeachment. Engraçado, deputado, que eu não me recordo de ter visto, à época, nenhuma revolta, nenhuma indignação dessas mulheres quando o ex-presidiário Lula chamou as mulheres do seu partido, de maneira grotesca, de grelo duro. Não vi essa revolta, essa indignação. Também não vi essa revolta e essa indignação quando, lá em 2006, quando ele era presidente, que ele disse que Pelotas era um polo exportador de viados, querendo fazer uma menção pejorativa aos homossexuais. Eu não vi revolta dessas parlamentares, não vi revolta do PT, não vi revolta da esquerda. De fato, hipocrisia é o que define o PT, hipocrisia é o que define as mulheres de esquerda, hipocrisia é o que define o feminismo. Presidente Jair Bolsonaro, continue seu trabalho. O senhor está de parabéns, estamos com você. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores públicos do Estado de São Paulo, entidades representativas do funcionalismo aqui presentes na grande luta contra a farsa da reforma da Previdência, contra a destruição do sistema previdenciário construído pelos servidores do nosso Estado. Hoje nós vamos fazer aqui uma grande batalha e tenho certeza que nós vamos convencer os deputados da base do governo a mudarem de posição, porque eles foram ontem levados a cometer um grave erro, né, aprovando uma proposta que não resolve o problema fiscal do Estado de São Paulo. E nós apresentamos ontem dados, eu vou apresentar novamente hoje para convencê-los, mas eu vou voltar a esse tema porque hoje, servidores e servidoras, nós teremos muito tempo para debater. 6 horas de debate, encaminhamento, então nós vamos debater aqui em exaustão e apresentar todas as contradições da farsa da reforma da Previdência. Primeiro, senhor presidente, eu quero me associar aqui e prestar minha solidariedade à deputada Alessi Brandão, que todos nós conhecemos. Deputada Alessi Brandão
é uma das maiores cantoras do Brasil, é um ícone da cultura brasileira, um patrimônio cultural do Brasil, que tem história, que tem trajetória, que tem biografia na cultura e na política. Sempre foi uma pessoa engajada nas lutas sociais, nos anos 70, 80. Eu me lembro, deputada Alice Brandão, que o primeiro contato que eu tive com Vossa Excelência foi em 1988, quando se fazia o debate sobre os 100 anos da abolição, em 1988, ainda a promulgação da Constituição Federal. Eu procurei Vossa Excelência, na época cantora ainda, né? Aqui em São Paulo, para fazer uma palestra. Eu era professor de História da rede estadual e convidei Vossa Excelência para fazer uma palestra, para falar exatamente dessa questão, já sabendo do seu engajamento. Então, deputada Alice Brandão, deve entrar nesse tema, não vale a pena, deputada Alice Brandão. Vossa Excelência tem trajetória, é uma grande cantora e também uma grande deputada, uma das deputadas mais combativas de São Paulo e do Brasil. E queria também, senhor presidente, não posso deixar aqui de fazer duas denúncias importantes em relação ao abandono da rede estadual de ensino. O secretário lançou propostas de marketing, dizendo que agora a educação vai melhorar, eu inova a educação, P, escola integral, projeto de vida, puro marketing. Não está funcionando nada, né? Porque eu vou mostrar o que é o Inova do secretário. O secretário deveria estar preocupado em inovar as reformas das nossas escolas. Fui nesta semana, na Escola Estadual Genésio Arruda Moura, na Brasilândia. Eu queria mostrar aqui a situação dessa escola, que desativou várias salas, porque a FDE não faz as reformas necessárias. Eu gostaria de colocar aqui o pessoal da técnica. Essa escola, ela tem várias salas desativadas, é uma escola que fica na Brasilândia, que tem umas fotos de salas desativadas, porque elas estão praticamente com água, quando chove, essas salas são inundadas. Tem até um vídeo que eu fiz dentro da escola, mostrando exatamente a situação de calamidade pública dessa escola estadual Genésio Arruda Nova, que faz parte da diretoria Norte 1. Olha, um verdadeiro absurdo, as salas estão inundadas, as crianças foram desalojadas, isso porque há muito tempo que a direção da escola pede a reforma, e nada de reforma. As crianças são colocadas em outras salas de uma forma extremamente precarizada. Então, nós exigimos que a reforma seja feita imediatamente. Esse é um retrato aqui, é só um exemplo para ilustrar a situação da rede estadual de ensino. O mesmo acontece com a Escola Estadual Professora Marina Cerqueira, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, na região da Lapa, deputada Alice Brandão. Essa escola também foi totalmente desativada por conta de um muro de arrimo que está desabando. Há mais de 3 anos que a FDE já foi comunicada à Secretaria da Educação e nada foi feito. E agora a Defesa Civil interditou a escola, porque a escola vai desabar em cima dos alunos. Aí a saída foi transferir os alunos para uma escola sucateada, que é essa escola Romeu de Moraes. Essa escola, tenho fotos aqui da escola, os pais estão horrorizados, porque olha a situação da escola. Uma foi desativada porque o Estado não fez as reformas. Essa, por falta de reforma, recebe outros alunos dessa escola desativada. Vejam só o caos. Essa é a novidade, essa é a grande inovação do governo Dória para a educação estadual. Sem contar o que vem acontecendo, o que aconteceu ontem, a violência policial contra alunos de uma escola estadual. Eu tenho apresentado esse sucateamento, portas sem banheiro, banheiro sem portas dessa escola, que vão recepcionar alunos de 6, 7 anos, deputada Alice Brandão. Um absurdo, um abandono total. Essa é a situação da rede estadual de ensino. Não tem nada de nova, não tem nada de educação integral. São mais de 5 mil escolas, né? Uma boa parte da rede está exatamente nessa situação. Eu tenho apresentado quase que diariamente aqui
na tribuna da Assembleia Legislativa essa situação. Então, em relação a essas duas escolas, eu quero aqui, senhor presidente, exigir que a Secretaria da Educação tome providências imediatas e a FDE, que haja reforma das 3 escolas que eu citei aqui, da Genésio Arruda Moura, da Norte 1, Brasilândia, da Escola Marina Cerqueira e da Romeu de Moraes. As 3 escolas devem ser reformadas imediatamente. Eu gostaria que cópias do meu pronunciamento fossem enviadas ao secretário estadual de Educação e ao governador Dória para que as providências sejam tomadas. Muito obrigado, senhor presidente. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Neste momento, por 5 minutos, tem a palavra a deputada Edna Macedo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários presentes, a todos que nos assistem aqui na galeria, a você também, telespectador da TV Assembleia, o meu boa tarde. Bem, eu cheguei aqui agora para dizer para vocês o seguinte. Ontem foi a primeira votação da Previdência, desse projeto, dessa PEC. Eu votei não e dormi tranquila, mas tranquila, embora a nobre deputada, achei até engraçado, ela disse, eu estou muito triste, a Márcia Lia, ou foi a Beth Saião que veio aqui, disse, olha, estamos tristes porque perdemos. Olha, eu não fiquei triste, eu vou dizer porque eu fiquei triste depois. Em primeiro lugar, eu dormi tranquila, porque eu votei não. Eu não voto contra o aposentado, eu não voto contra o funcionário público, eu não voto contra a pensionista. Não adianta, é questão de índole, de foro íntimo meu, não voto. Então, dormi tranquila, pode ter certeza, deputado, que eu dormi tranquila. Não é esse o problema. O que eu fico triste, vou deixar aqui bem claro, é que ninguém faz um projeto para o ser humano, para beneficiar alguma coisa na vida das pessoas. Todos os anos se aumenta pedágio, energia, plano de saúde, farmácia, remédio. Olha bem, esse projeto, quem viver, verá. Primeiro que esse governo não tem palavra. Ele fala uma coisa e faz outra. Chama-se o vendedor de ilusão. E aqui vai todo mundo cair no conto do vigário. Aí promete mundos e fundos, não cumpre. Fez várias promessas de campanha e não cumpriu. Eu não creio que uma pessoa faça um projeto desses para prejudicar as pessoas que vão se aposentar. Então, eu fico pensando e fico triste, coitadinhas daquelas viúvas, pobres viúvas, que doravante terão o quê? 60% do seu salário, da sua pensão. Então, é muito triste. Hoje, quantas pessoas não vivem à custa do vovô, da vovó ou do papai e da mamãe, porque estão desempregados, e o que salva ainda, que ainda pode se alimentar, é com a aposentadoria do INSS ou da Previdência. Então, aqui eu estou, desculpa a expressão, mas eu estou desopilando o fígado, porque é inaceitável. Matar as pessoas, pessoal, não é só com 38, com bomba, com isso e com aquilo, com facada, não. Você mata as pessoas, às vezes, com uma canetada. Amém? É isso aí. Então, eu estou aqui justamente para dizer isso para vocês. Se tivesse que ser alguma coisa feito para a Previdência, não seríamos nós que teríamos que pagar esse pato. Porque vai haver, eu não sei se eu vou estar viva ainda, mas ainda vai ter anos para frente que vão achar que a reforma ainda não foi boa. Ainda vão querer mudar outra vez. Por quê? Fazem rombo, rombo, rombo. Quem deve não paga.
Nós, simples cidadãos mortais, se dever para o governo, você está frito. Vai para o CADIM, você não vai para o defesa do consumidor, não sei das quantas, você está ferrado. Mas os grandes peixes, as grandes indústrias, os grandes empresários, eles devem, e ninguém cobra. E nós, vocês, é que vão pagar o pato. Então, isso dá, sim, realmente uma tristeza, dá uma revolta dentro da gente. Estou aqui para representar as pessoas que votaram em mim. E a responsabilidade de todos os deputados deve ser essa. Nós estamos aqui para defender, trabalhar em prol da sociedade, em prol do povo que nos elegeu. E quero deixar claro para o governador que isso é muito feio, ficar assediando o deputado aqui no plenário, viu? Isso é muito ridículo. Meu voto, governador, é inegociável, entendeu? Fique bem claro, eu não estou à venda. Presta atenção, isso é muito feio. Aliás, não é só voto que se alicia aqui dentro, não. É tudo. É os partidos, etc., etc. Devia passar, olha, de peroba nessa cara de pau esse PSDB. E Dória nunca mais. Na tribuna, neste momento, para sua fala, pelo tempo de 5 minutos, nesse pequeno expediente desta sessão ordinária, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, público presente, telespectador da TV Alesp, assessoria das bancadas. Primeiro, dizer aqui à deputada Edna que cada vez mais a senhora ganha o meu respeito. Porque ontem o que nós assistimos aqui foi um verdadeiro assédio, assédio moral, inadmissível. Deputados sendo pressionados para votar na reforma que tira dinheiro dos trabalhadores, mas não mexe nas desonerações do ICMS dos ricos. Esse é o grande problema da reforma posta. E a deputada Edna, mas você tem razão, não dá para votar contra aposentado, contra trabalhador, contra servidor público. Isso é injusto. Nós, da bancada do PT e outros parlamentares, como a deputada Edna, o deputado Meca e outros, como Telhada, como Conte Lopes, a bancada do PSOL, a deputada Leci Brandão do PCdoB e alguns outros, cerraram fileiras. Aliás, foram mais de 30 deputados ou 30 deputados que votaram contra. Então, acho que nós precisamos continuar esse debate. Agora, é preciso denunciar esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude é ruim no parlamento. Você não pode ser assediado, o governo não pode pressionar com os instrumentos que ele tem para fazer um parlamentar mudar de posição. E numa reforma que é perversa para os trabalhadores. Eu queria aproveitar para falar de um outro assunto, porque eu acho que é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo CPI de fake news em Brasília. Aqui, na Assembleia Legislativa, deve instalar também uma CPI de fake news. É importante, porque, muitas vezes, uma mentira repetida por inúmeras vezes se torna uma verdade. Essa é a política que o Hitler utilizou com o seu ministro das Comunicações, o Goebbels, que, aliás, ele foi utilizado recentemente por um funcionário do governo federal, que acabou sendo retirado da função, porque copiou o discurso do ministro do Hitler, à época, para fazer a defesa da cultura, e agora o mesmo fez aqui. Assim, eu fico preocupado quando nós precisamos fazer diferença de mulheres, se mulheres são de esquerda, de direita, negras, brancas, se são asiáticas, africanas. Nós não podemos permitir, aliás, eu gostaria muito de ouvir o argumento para fazer a defesa do Bolsonaro na conversa sobre a jornalista Patrícia. Porque eu, por enquanto, não tenho visto a defesa, eu tenho visto a tentativa de descredenciar. Ah, porque ela é petista, porque o Lula... E interessante, eu não sei se vocês têm memória, mas a referência feita pela deputada sobre o Lula foi de uma conversa particular, grampeada e vazada. As duas. Né? As duas. A primeira não tinha ainda essa coisa do grampo, tinha o áudio que vazou. A segunda tinha o grampo. É impressionante, porque parece que a gente quer nivelar por baixo. Nivelar por baixo está errado.
Nós precisamos fazer a defesa das mulheres, dos mais fragilizados da sociedade como um todo. E nesse caso, nós não podemos achar que é normal, uma brincadeira qualquer. Eu vi recentemente o mascote de um time de futebol, e eu acho que todos aqui devem ter assistido, quando ele roda a jogadora e faz gestos que são ofensivos à mulher. Eu não sei se ela é da direita, se ela é petista, se ela é umbandista, se ela é católica. Agora, nós não podemos permitir achar que é normal. Não há normalidade nisso, ao contrário. Isso nós deveríamos rejeitar permanentemente na nossa sociedade. Mas parece que não há mais esses filtros. Agora é o vale tudo, né? Vale pressionar deputado para votar na reforma, vale assédio moral, vale qualquer coisa. Nós precisamos parar, essa sociedade ela não pode viver no vale tudo. Nós precisamos, no mínimo, ter regras, limites. Agora, eu fico imaginando, se o presidente da República não tem regra, não tem limites, vamos cobrar de quem? Se a liturgia do cargo não serve para o presidente da República, nós vamos cobrar de quem? Porque cada dia tem uma notícia estapafúrdia, né? Aliás, não é só do presidente. Alguns ministros parece que resolveram seguir também o mesmo caminho. O Paulo Guedes, aliás, o Paulo Guedes, que é o ministro mais importante, aspas, do governo federal, estava de novo em crise porque ia sair do governo. Foi um pandemônio para dizer que se ele sair do governo, acabou o governo. E não sou eu que propus que ele saísse do governo. É ele que decidiu sair do governo se sentindo incomodado com o governo. Não pelas barbaridades pronunciadas, até porque ele também pronunciou várias, mas pela situação vivida pelo governo. Então, eu queria terminar, senhor presidente, dizendo que hoje, deputada Edna Macedo, nós vamos continuar esse debate. São mais 6 horas de discussão, porque é o segundo turno de votação, deve ter uma base governista consolidada. Ontem, vocês repararam, quem acompanhou, que foram 57 votos, por um voto que eles conseguiram aprovar em primeiro turno. Não aprovaram ainda, precisa agora ter o segundo turno. E nós vamos estar nessa luta que a deputada Edna trouxe aqui para a tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Major Meca com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, nossos funcionários, os nossos irmãos que estão na galeria. Os senhores sabem que pode contar sempre com o nosso voto, com o nosso apoio, porque a gente vê um país que hoje já deu início a um crescimento, a um avanço econômico. O Estado de São Paulo também demonstra números de avanço e nós vemos a mesma persistência aqui em São Paulo em querer atribuir aos policiais, aos professores, aos médicos, um quinhão de sacrifício que fere a nossa dignidade humana. Nesse momento nós estamos aqui, tem um policial lá fora, cuidando da porta da casa de cada um, cuidando da família de cada um. Tem um policial investigando o crime, tem um médico, tem um enfermeiro, tem um professor se sacrificando pelo bem-estar de cada um de nós. E tornou-se já cansativo a persistência em ferir a dignidade dessas pessoas, desses seres humanos que tiram dinheiro do bolso para muitas vezes fazer com que o serviço seja realizado no seu ambiente de trabalho. Eu trabalhei por 31 anos na Polícia Militar, sempre fomos nós, com os nossos recursos, que compramos peças para viaturas, reformamos quartéis. Assim funciona em delegacias que estão hoje sucateadas. O policial, o escrivão, ele compra papel sulfite, ele compra tinta para impressora, quando não compra a própria impressora, e daí por diante. Pessoas que realmente têm um espírito vocacionado em servir e proteger, mas o governo insiste em querer sacrificá-los e levá-los à beira do caos. Mas a luta ainda não terminou, continua, entraremos no segundo turno, e é muito importante o trabalho dos senhores junto aos parlamentares para que entendam a situação que todos os senhores atravessam
e da dignidade que os senhores também têm direito de usufruir. Não é privilégio, são direitos e garantias. Eu quero citar novamente hoje um caso que nós acompanhamos. Hoje, às 6 horas da manhã, nós estávamos na porta da Escola Estadual Augusto Ribeiro, o Piquiri, no bairro da Freguesia do Ó, onde eu fui criado, onde eu cresci. O senhor pode, por gentileza? Nós estávamos juntos, aos pais, às mães, às crianças que hoje iniciaram suas aulas na Escola Estadual Augusto Ribeiro. Por que essas crianças iniciaram hoje as suas aulas nesse colégio? O senhor coloca... As crianças, elas são, na realidade, da Escola Pasquale Pessicaco, também na Freguesia do Ó. E foi detectado no pátio desse colégio aí, dessa escola estadual, essa rachadura num muro de arrimo, como os senhores estão vendo. A Defesa Civil interditou. 708 crianças do ensino fundamental foram remanejadas para a Escola Estadual Augusto Ribeiro, que é conhecido lá na Freguesia do Ó como Piquiri. Nós estamos acompanhando esse processo, porque está sendo extremamente traumatizante para as crianças, para os pais, esse remanejamento de uma escola a mais de 1,5 km de distância. Crianças que estão tendo que acordar, tiveram que acordar hoje 1 hora mais cedo para caminhar por mais de 2 quilômetros de distância para chegar na escola. Hoje pela manhã, nós verificamos crianças que não queriam entrar na escola, estavam relutantes por conta da mudança repentina de ambiente, mas nós também acompanhamos o trabalho. Estava lá hoje cedo a diretora, professora Maria da Penha, a vice-diretora Márcia Galvão, algumas professoras que estavam com todo carinho, com toda atenção, recepcionando os alunos na porta do Piquiri ali e acompanhando-as até as salas de aula. Salas de aulas que eu mostrei ontem aqui, de uma precariedade desumana também, com fiação exposta, sem reboco na parede, armário com portas todas tortas e enferrujadas, banheiros, sanitários para as crianças sem condições de uso. E hoje pela manhã nós estivemos também na Prefeitura Regional da Freguesia do Ó, conversando com a prefeita regional, a doutora Sandra, que nos recebeu muito bem, foi bastante atenciosa, e temos nesse momento o integrante do nosso gabinete na Secretaria de Desenvolvimento e Educação, tratando e acompanhando esse processo para que seja o mais célere possível e cause o menor impacto, já que já foi causado, mas nós podemos minimizar com o Estado dando uma atenção e dando celeridade a esse processo. Nós acompanharemos todo esse transtorno e eu peço à mesa que direcione essa nossa fala ao secretário de Educação para que ele tenha conhecimento e dê as determinações necessárias para que esse caso não seja colocado de lado. Muito obrigado. Volta à tribuna mais uma vez, nesse pequeno expediente, para a sua fala de 5 minutos, o deputado Frederico Dávila. Senhora presidente, deputada Edna Macedo, demais colegas, público da galeria, queria aqui com muita alegria, Major Meca, aproveitando a sua presença aqui em plenário, dizer que acabei de vir da CCJ, aonde foi aprovado na CCJ um parecer, um PL da minha autoria, o número 688, que isenta os policiais civis, militares das Forças Armadas e agentes de vigilância penitenciária do pagamento de tickets de ingressos de metrô,
ônibus intermunicipais e CPTM. Então, acredito que aí nós temos um alento a esses bravos defensores da sociedade que poderão ter um gasto a menos na sua atividade, o que hoje a gente sabe que, como não tem aumento, né, os aumentos são ridículos, como os que nós vimos aqui da última vez, nós temos que agir no sentido do benefício. Então, principalmente para o soldado, cabo, que tem um salário muito baixo, eu acredito que o 688 vá beneficiar. Espero que em breve esteja aqui em plenário para nós votarmos. Da mesma forma, foi aprovado na CCJ, PL de minha autoria, número 1099, que cria o dia do policial militar de cavalaria, aquele regimento pelo qual tenho muito carinho. Estive lá várias vezes, várias solenidades, e creio que merece aqui ser relembrado todos os anos por essa casa, uma vez que é um órgão, uma divisão da Polícia Militar muito tradicional, que conserva as tradições e que deve ser sempre espelhada pela sociedade por tudo aquilo que ele traz, o regimento de cavalaria traz para a sociedade paulista. E aproveitando aqui a fala da deputada Edna Macedo, que me precedeu, queria pedir o apoio do Machado. Hoje o governador João Dória gosta disso aí, de passear. Nada contra o senador Alcolumbre, que eu até gosto dele, pode passar a próxima. Ele acha que ele é presidente da República. Então, ele fica lá discutindo coisas em Brasília. Não tem nada a ver com o estado de São Paulo. Não tem nada a ver. Ele é governador de São Paulo, mas ele acha que ele é presidente da República. Então, ele fica passeando, mas, na verdade, o governador, de facto, é o Rodrigo Garcia. Né? Porque eu acho que o governador João Dória não sabe nem a diferença de uma SP para uma BR, da Polícia Civil para a Polícia Militar. Então, ele passeia Brasília, Singapura, Emirados Árabes, Dubai, enfim, Japão. Então, a gente podia até pedir um relatório de quantas viagens ele fez no ano de 2019, para ver que ele está mais... Ele não se conforma até hoje que ele ganhou para governador de estado. Ele acha que ele é presidente da República. Tomara que saia candidato em 2022 para tomar um couro do presidente Bolsonaro. Mas, continuando aqui, eu queria dizer que, mais uma vez, aproveitando aqui o governador viajante, viaja para fora 10 mil quilômetros de distância, mas não viaja dentro do estado de São Paulo. Ele prometeu, deputada Edna, que ia duplicar a rodovia SP 258 a Francisco Alves Negrão, que liga Capão Bonito até Itararé, divisa com o Paraná, que é da minha região. E essa rodovia, já faz tempo, deputado Fiorilo, o senhor esteve lá outro dia, que era para ter sido duplicada, mesmo porque ela já está concessionada. Ela já está concessionada e todos os trevos são em nível. O trevo de Buri, que é o famoso trevo do 18, Major Meca, é um trevo onde praticamente todos os meses nós temos um acidente fatal lá. E se não é fatal, é daqueles que leva as pessoas a ficarem portadoras de deficiência, cadeira de rodas, paralisia, enfim. E o governador João Dória esteve lá durante a campanha eleitoral de 2018, dizendo que iria duplicar, era a prioridade do mandato do governo João Dória. Inclusive, estava lá ao lado do meu amigo, o deputado federal Guilherme Mussi, que está no seu 3º mandato, representa muito bem a região, manda muitos recursos lá para a região. Mas também o deputado Mussi deve estar bastante chateado, porque já temos 1 ano e meio de governo João Dória e até agora nem sinal de começar a duplicação da SP 258. Então, vou solicitar essas viagens, essa informação das viagens do governador João Dória, para ver que ele passeou bastante. E eu queria saber quando que ele vai percorrer as estradas paulistas, principalmente, Major Meca, aquelas SPs
que estão, assim como a SP 250, a 249, que o deputado Fiorilo mostrou aqui ontem, a 139, que estão em situação deplorável. Então, nós precisamos de menos avião, deputada Edna, menos helicóptero e mais pneu de carro e botina para ele saber como que a população paulista hoje tem se deslocado pelas estradas estaduais. Obrigado, senhor presidente. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. A partir deste horário, entra o grande expediente, onde os parlamentares têm um tempo maior, de 10 minutos. Dentro ainda do grande expediente, os líderes de partidos podem usar o artigo 82 do Regimento Interno, com um tempo de 5 minutos na tribuna. Neste momento, com a palavra, o deputado Rafael Silva. Senhora presidente, nobres colegas, o ser humano ele é movido mais pela emoção, pelo sentimento do que pela razão. Aliás, quem não é movido mais pelo sentimento e pela emoção é o psicopata. O psicopata, ele vive a sua própria razão. É desprovido de sentimento. Agora, a grande maioria das pessoas tem na emoção e no sentimento a razão principal de sua vida, a grande maioria. Eu quero aqui também aproveitar, neste momento, pela emoção, pelo sentimento, a amizade antiga com a deputada Edna Macedo, essa forma carinhosa que ela tem de tratar as pessoas. E é bom, publicamente, a gente manifestar, o sentimento. Principalmente quando o sentimento se torna uma coisa positiva em nossas vidas. Então, a Edna Macedo ficou fora desta casa uns tempos. Ficou fora porque quis, porque ela tem condições plenas de permanecer sempre como deputada. Então, Edna Macedo, a minha amizade, o meu respeito, pela sensibilidade que ela demonstra no contato com as pessoas. Senhor presidente, nobres colegas, sou descendente de italiano e de português. Aí, de repente, Mussolini fez muitas coisas erradas, Nós tivemos ali o fascismo. A Itália participou da Segunda Guerra Mundial no lado oposto ao nosso. Portugueses. O ouro brasileiro foi encaminhado para Portugal. Aí, de repente, Tiradentes, na Inconfidência Mineira, sonhou com a independência. Foi enforcado. Poxa vida, hein? Fizeram a letra de um hino nacional para o Brasil, onde eles colocavam ali todo o ódio contra os portugueses. Felizmente, essa letra não foi aprovada. Não foi aprovada. O que o português fez no passado, fez. Deve fazer parte da história. O que a Itália teve como seu comportamento na Segunda Guerra e em outros momentos, tem que fazer parte da história. Importante é entendermos que o ser humano é ser humano. Alguém comandou um país lá adiante e Hitler teve essa condição de comandar, e praticou atrocidades. Napoleão Bonaparte, que muita gente canta como herói, para mim era um bandido. Um bandido que queria aumentar o seu império. Quando ele invadiu a Rússia, ele levou com ele cerca de 600 mil pessoas, principalmente jovens de vários países que eram dominados pela França naquele momento.
E essas pessoas morreram de fome, de frio, morreram guerreando, foram fuzilados, depois de aprisionados. Napoleão. Mas e a França? O que tem com isso? Se nós pudéssemos voltar atrás e pegar o Napoleão e jogá-lo na cadeia, o Hitler, nós poderíamos evitar essas coisas terríveis que aconteceram. Mas não podemos. Repito, isso tudo deve fazer parte da história. E a história deve servir para nós entendermos o passado como um exemplo daquilo que deve ser feito ou não deve ser feito. Então, quando nós temos uma guerra dentro da política, um grupo de um lado, outro grupo do outro, talvez para esses grupos seja interessante, como lá, nos tempos antigos, um rei arrumava uma guerra com o país vizinho para ele crescer diante da população. As pessoas não tinham a informação que tem hoje, porque hoje nós temos a obrigação e o dever de entender as coisas com mais profundidade. Aqui, a junta militar da Argentina, quando percebeu que estava perdida, estava muito mal diante da opinião pública, arrumaram uma guerra com a Inglaterra pelas Malvinas. Então, esses dirigentes que queriam enganar o povo foram presos depois. Então, nós entendemos que, mas o PT, mais o partido do Bolsonaro, mais não sei quem, nós vamos criar aqui o maniqueísmo do bem contra o mal, do mal contra o bem. Quem que é bem? Quem que é mal? Quem que é... Você não sabe. Então, não existe nada disso. O importante é entendermos que temos um bem maior para defendermos, que é o Brasil, o povo brasileiro. E esse país errou muito. Nós não tivemos investimento na habitação. Aí nós temos as favelas e lá você tem o bandido se escondendo também. E aquele que é obrigado a morar na comunidade sofre com isso. Por quê? O Brasil é um país de extensão territorial gigantesca. Tem pedra, tem cimento, tem madeira, tem aço. Poderíamos ter resolvido lá no passado o problema da habitação e o país seria muito mais desenvolvido e feliz. Mas quem tem culpa? Não importa quem tem culpa. Não importa esse maniqueísmo que queremos criar, ou que algumas pessoas querem criar, aí desse contra aquele, aí eles se destacam. Para o Brasil isso não é bom. Não é bom. Eu não estou falando aqui, mas o Rafael ele é formado em filosofia, tem estudo de sociologia, tem pós-graduação nessa área. Não, nada disso. Eu estou falando como uma pessoa, como um ser humano, que vê o ser humano, seu semelhante, sendo penalizado, porque não tivemos nesse país uma política séria. Lá, do passado para cá. Mas quem foi? Não importa quem foi. Importa é entendermos toda essa realidade. Eu quero também, senhora presidente, Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto existe o Hospital das Clínicas. Mais de 5.000 funcionários. Mais de 900 leitos. Tem unidade de emergência e unidade de campus. Agora, o HC de Ribeirão Preto corre o risco de perder cerca de 130 leitos. Nós temos a falta de mais de 300 funcionários. E o governo do Estado não pretende repor, não pretende completar o quadro de funcionários. De 21 centros cirúrgicos, 7 não estão funcionando. Um terço não está funcionando. Muitas cirurgias são desmarcadas. Temos a falta de médicos, de anestesiologistas, como eles falam, anestesistas. Problemas sérios acontecem. O meu filho, o deputado federal Ricardo Silva, teve um encontro com o ministro da Saúde, que pretende ajudar. Não sabemos como ele pode ajudar. Não sabemos como. Mas nós precisamos de uma ação objetiva, clara do governo do Estado,
para que o HC de Ribeirão Preto, que é histórico, é referência nacional, atende não apenas aquela cidade, aquela região, atende o estado todo e atende outros estados. O HC não pode ser penalizado. Temos o problema para internar doentes, pacientes. Muita gente aguarda ali na fila de espera. E se o HC desativar 130 leitos, teremos um verdadeiro caos. Eu estou pedindo o apoio das câmaras municipais da região, lá da região de Ribeirão Preto, para que possamos fazer um movimento forte e reivindicar do governador. Não importa se é PSDB, se não é, não importa se o Rodrigo Garcia é de um partido ou do outro, não importa. E o Dória é do outro partido, não importa. Nós queremos solução. Nós queremos resolver esse grave problema que já está afligindo a população de Ribeirão Preto e da região. Queremos resolver. Sem conotação partidária, política, nada disso. A conotação que eu entendo é que o prefeito de Ribeirão Preto deveria entender que ele é prefeito da cidade e deveria participar desta luta. Com certeza, as câmaras municipais de toda a região estarão unidas para resolvermos essa questão que é de Ribeirão Preto, é do estado de São Paulo e é do Brasil. Só isso, obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputados, quero aproveitar aqui o grande expediente só para que a gente possa ter clareza do que vai acontecer hoje, em especial com relação aí a esse projeto que altera a Constituição Estadual e que dá início à mudança das regras da Previdência. Ontem eles conseguiram aprovar por 57 votos, portanto, o número exato de deputados para aprovar, e agora a gente inicia a discussão da segunda votação, e serão 6 horas de debates, e nós vamos ter que acompanhar de perto e entender o que está acontecendo. Não só a bancada do PT, mas outros parlamentares, a bancada do PSOL, do PCdoB, deputadas como a deputada Edna Macedo, deputado Rafael e outros, adotaram uma postura contrária à reforma proposta. Então, nós vamos precisar atuar de forma muito conjunta e articulada para tentar evitar que a reforma avance. Aprovado esse projeto de alteração da Constituição, entra o outro projeto, que é um projeto de lei. Esse está ainda sob júdice, tem uma liminar, mas possivelmente deve ser cassada e, em seguida, volta para ser discutido e debatido e votado. Então, nós vamos ter aí um final de mês e um início de mês de março, turbulentos, por isso que é importante que a gente possa acompanhar de perto, até para entender como é que cada deputado está se posicionando nesse debate. Enquanto isso, a gente tem a vida real, o dia a dia das pessoas, o que está acontecendo nas cidades. A gente já falou do Vale do Ribeira, a situação das estradas, do Alto Vale, mas eu queria falar hoje da cidade de São Paulo. E queria trazer 2 situações que me parecem assim, contraditórias e que poderiam talvez ser resolvidas de forma muito fácil. A primeira delas tem um vídeo de uma avenida, na verdade, ela chama Rua Paulo Nunes Félix, fica no Parque São Rafael, na Zona Leste. Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo aí. Parque São Rafael, aqui é a Rua Paulo Nunes Félix. Você pode ver aqui, ó, essa rua foi recapeada há pouco tempo. Uns 2, 3 anos, uns 3 anos mais ou menos, foi recapeada, tá perfeita, tá vendo? Os ônibus passando aí, mas está sendo recapeada, tá aqui as máquinas aqui, ó, a prefeitura tá recapeando essa via aqui, ó, toda sinalizada, bonitinha, ó, mas ela tá sendo recapeada
E eu queria entender por que uma via dessa precisa ser recapeada, sendo que aqui no Parque São Rafael e região tem ruas que foram asfaltadas há 30, 40 anos ou mais e que nunca mais foram recapeadas, que você não sabe mais o que é lombada, o que é remendo. É um negócio terrível e a gente já pediu para ser recapeada e nunca foram. Agora aqui uma via que foi recapeada há pouco tempo, ela está sendo recapeada de novo pela prefeitura. Eu acho que está sobrando dinheiro lá na prefeitura, porque fazer um negócio desse, para mim, é desperdício de dinheiro, né? Ok. Obrigado. Bom, na realidade, eu acho que o problema não é desperdício de dinheiro. Nesse caso, é mais grave. Porque uma via importante para quem mora no Parque São Rafael, que fica na divisa com Mauá, lá na Zona Leste de São Paulo, na região de São Mateus, uma via importante, Paulo Nunes Férez, que vai ligar a Baronesa de Muritiba, outra via importante, que foi recapeada. Tem 3 anos recapeada, sinalizada, não tem buracos. É impressionante. Aí a prefeitura, com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, vai recapear uma via que não precisa. Quantas outras vias na cidade de São Paulo não estão esburacadas, como disse o munícipe que me mandou esse vídeo, esse áudio? Várias, muitas. Qual é o problema? Essa é uma avenida principal, onde passam as pessoas. As outras ruas, as outras vias, são menos vistas. Esse é o grande problema do gestor público. O gestor público ele precisa ter o olhar do todo. Ele não pode ter o olhar eleitoral apenas, ele não pode se preocupar para tentar, a partir de um recap, amealhar votos. É um erro, é um equívoco. Aí sim significa gastar dinheiro de forma equivocada. Nós temos uma cidade cheia de buracos, as chuvas têm piorado as vias. Quantas vias, e eu vi, vocês que estão aqui sabem, estão com buracos e a prefeitura não consegue resolver. Nós temos um queijo suíço e a prefeitura gasta dinheiro que deveria ser gasto em outras vias para recapear vias que têm uma visibilidade grande e que possivelmente há um interesse que passa do interesse público para o interesse eleitoral, na minha opinião. Então, eu queria já pedir aqui, deputada que preside a sessão, deputada Helena Macedo, que se encaminhe esse discurso para o Tribunal de Contas do município, para que ele se manifeste. Eu quero entender por que vias que estão recapeadas, com o asfalto perfeito, serão de novo recapeadas. A segunda questão, ainda da cidade de São Paulo, essa é mais grave. É a EMEI Dona Maria de Lourdes Coutinho Torres, Jardim Ester. Essa EMEI foi assaltada 5 vezes nesse ano. Anotem os dias: 7, 22, 24 e 31 de janeiro e o último dia 10 de fevereiro. Dá para jogar na quina. 7, 22, 24, 31 e 10. Em todas as vezes foi avisada a Secretaria Municipal de Educação, foi feito o BO e nada aconteceu. A diretora da unidade educacional não sabe mais o que fazer. São cerca de 400 alunos na Escola Municipal de Educação Infantil, lá no Jardim Ester. Reparem só, a prefeitura, que tem a responsabilidade pelas EMEIs, não consegue resolver um problema junto com a Polícia Militar, com o Estado, com a Segurança Pública, até porque a Prefeitura tem uma Guarda Civil Metropolitana que é responsável pelo cuidado, pela guarda dos próprios públicos. Não precisava nem requerer a Polícia Militar. Mas a Guarda possivelmente está fazendo outra coisa, quando deveria estar cuidando dos próprios públicos. Queria registrar aqui que essa é uma situação gravíssima. Primeiro porque é também um bairro da Zona Leste, próximo do Parque São Rafael, em que as pessoas precisam da escola, são 400 crianças. O deputado Janás já falou aqui de situações de outras escolas, deputado Meca, das escolas estaduais, mas eu queria trazer aqui um problema grave na cidade de São Paulo, a cidade que tem o maior orçamento do Estado, mais de 60 bilhões, e guarda dinheiro para gastar mal, com recap que não precisa, quando deveria cuidar melhor das suas crianças, das suas escolas. Então, queria pedir, nessa segunda parte,
que o meu discurso também fosse encaminhado para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas pudesse auditar, saber exatamente o que está acontecendo, por que não tem guarda civil metropolitana para poder minimizar a situação, até porque as escolas municipais elas não têm caseiros, essa é uma prática das escolas estaduais, e não há segurança nas escolas municipais, não há nenhum sistema de vigilância e muito menos a guarda civil metropolitana que poderia contribuir. O que me preocupa é que, como nós estamos num período pré-eleitoral, nós precisamos cuidar melhor dessa cidade sem o olhar eleitoral. Nós precisamos cuidar da cidade com o olhar social. E, infelizmente, as grandes obras, as obras mais importantes, estão concentradas no centro. O prefeito está fazendo lá o largo, o Vale do Anhangabaú, está gastando muito recurso, mas poderia olhar para as escolas das periferias, podia olhar para a situação da saúde, que não é fácil, podia olhar para a situação da segurança do município, que não é fácil. Eu não estou falando da segurança pública, eu estou falando da segurança dos próprios públicos. Esse, sim, responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana, que poderia dar uma resposta. E uma resposta simples, talvez com uma ronda, talvez colocando alarme. Não é possível que uma escola continue sendo assaltada, e a diretora não tem mais o que fazer, a não ser mandar um pedido de socorro, de ajuda, numa situação delicada, que é essa de pessoas que precisam da educação de qualidade, que precisam de uma escola equipada e que, infelizmente, vivem a cada dia uma surpresa negativa. Então, eu queria pedir, além de encaminhar para o Tribunal de Contas, que pudesse encaminhar para a escola, para a EMEI, lá no Jardim Ster, para a direção da EMEI, vamos lá, para a escola, então, Dona Maria de Lourdes Coutinho Torres, no Jardim Ster, esse discurso, e para a Secretaria de Educação Municipal da cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidenta. Senhora presidenta, senhores deputados, público aqui presente, também os que nos acompanham pela TV Assembleia. Primeiramente, eu queria manifestar a satisfação de vê-la, deputada Edna Macedo, na presidência dessa casa hoje. Somos colegas já de outras legislaturas e eu sempre tive Vossa Excelência na mais alta consideração. O que me traz a Assembleia hoje, a tribuna da Assembleia hoje, é para tratar de 3 assuntos principais que me parecem relevantes. Primeiro, como todos sabem, eu sou da cidade de Osasco, onde fui prefeito por 2 mandatos, entre 2005 e 2012, e hoje comemora seu aniversário de 58 anos da cidade de Osasco. E eu quero me congratular com o seu povo, falar que Osasco viveu uma epopeia de desenvolvimento como poucas vezes visto. Foi o último bairro da capital de São Paulo a se emancipar, se tornar uma cidade. Outros tentaram depois, não conseguiram. Então, em 1962, Osasco tornou-se um bairro. É uma cidade que tem aproximadamente 700 mil habitantes, acumula problemas imensos, mas também deu um salto importante. Eu tenho orgulho, deputada Edna, de quando assumi a prefeitura, em janeiro de 2005, Osasco ocupava a 25ª posição no produto interno bruto entre as cidades brasileiras. Era a 25ª economia do Brasil. Quando eu saí em 2012, ela era a 11ª. E continuou crescendo. Hoje ela é a 6ª cidade mais forte economicamente do Brasil, né? E a 2ª de São Paulo. Ela perde em São Paulo apenas para a capital. Isso não foi obra do acaso, isso foi obra de uma série de medidas que foram tomadas, do novo Código Tributário da cidade, de investimento em infraestrutura, em capacitação de mão de obras, em desburocratização, no processo de abertura, de encerramento de empresas. Enfim, uma série de medidas que propiciaram criar um ambiente muito favorável a novos negócios, novos empregos na nossa querida Osasco. Por conta disso, eu fui escolhido, tenho muito orgulho e guardo esse título com carinho, de prefeito empreendedor do ano de 2009 pelo SEBRAE. Fui um dos 10 prefeitos escolhidos em São Paulo, e escolhidos no país, e tenho muito orgulho disso. Então, meu abraço a toda a população de Osasco, minha alegria de ter contribuído para esse crescimento também. A segunda questão que me traz aqui, presidenta,
eu queria... É um assunto que hoje esteve em toda a mídia e está a envergonhar o Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação, e manchar uma corporação que é respeitada e deve ser respeitada pela legalidade, não ser temida, que é a Polícia Militar de São Paulo. Ontem nós tivemos na minha região, na região do Butantã, próximo a Osasco, um episódio lamentável de agressão a estudantes dentro da escola Emídio de Barros, né? Uma vergonha. Eu pediria que o nosso amigo colocasse aqui o vídeo das agressões sofridas por alunos ali naquela escola, que realmente eu considero lamentável. Pode colocar. Grava. Agressão a Emídio, policial. Grava. Vocês veem uma covardia atrás de covardia. Um único estudante agredido de maneira covarde e desnecessária, sabe? E a questão mais relevante, ó, a arma apontada para alunos dentro da escola, né? Uma atitude totalmente irresponsável, fora da conduta apregoada e vamos dizer, que deve ser considerada e levada em conta pela Polícia Militar nas abordagens. Existe um protocolo de como a polícia deve agir. Ela não pode agir, ali é o Estado agindo, ela não pode agir com a raiva do agente que está ali na hora. E eu lamento, porque a Polícia Militar é uma corporação respeitada, é uma corporação que age em defesa da segurança pública do Estado. No entanto, quando há exageros, ela tem que ser dito. Porque nós vivemos numa sociedade democrática que não pode policial entrar numa escola, pegar um aluno, agredi-lo de maneira covarde, não apenas um, mas 4 ou 5 policiais. Quer dizer, para que fazer isso? E aí, quando nós pegamos o motivo pelo qual esse aluno foi agredido, que é o mais lamentável. O aluno estava lá porque queria estudar naquela escola, a diretora disse que não tinha vaga e chamou a polícia para tirá-lo de dentro da escola. Ou seja, nós estamos diante de um aluno que estava batalhando para estudar. Ele não estava lá para praticar vandalismo ou qualquer outra coisa. Bom, ele pode não ter sido da maneira mais adequada ficar ali, mas a Polícia Militar precisa agir de acordo com a lei, não é agir, sabe, dessa forma, com agressão, puxando arma para alunos dentro da escola. Onde nós estamos? Se nós somos o principal Estado do país, nós precisamos dar o exemplo de como se trata a questão da segurança pública. Sabe? E a maneira de enfrentar, de resolver problemas, não pode ser baseado na violência ou na covardia, como foi o caso. Dominado, chega-se, chuta ele no chão, chega-se e dá uma rasteira nele no chão, já dominado. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora de propósito. E eu estou pedindo, vou oficiar a 5 órgãos, que eu acho que esses casos precisam ser explicados e precisam ser, se tiver responsável, precisa ser punido. Então, vamos oficiar a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, para que o Ministério Público tome as providências. A Ouvidoria Pública de São Paulo, agora tem um novo ouvidor, e ele precisa mostrar já que ele veio... Aqui veio, ele era o 3º colocado na lista, o Dória nomeou ele assim mesmo, então ele precisa mostrar algum trabalho, e essa é a hora dele mostrar trabalho. A 3ª é a Corregedoria da Polícia Militar. Ela que é o órgão apropriado para apurar excessos da própria polícia. Em 4º, a Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia Legislativa, que precisa agir, porque se está diante de um evento de desrespeito aos direitos humanos. E, por último, a Secretaria de Educação do Estado, porque a ação da diretora também foi totalmente inconveniente. Uma diretora que, na falta de uma vaga, ao invés de chamar o aluno, conversar, tentar encaminhá-lo para outra sala ou para outro lugar, a primeira providência dela é chamar a polícia para agir dessa forma. Como é que nós podemos fazer e como é que nós vamos agir, sabe, diante de tudo quanto é conflito que surge? É nessa base que vai se resolver? Não está correto. E eu espero que tenha providência. Por último, presidente, eu gostaria de abordar um assunto aqui que também tem sido recorrente nessa legislatura e chamar a atenção dos senhores deputados e da mesa diretora da Assembleia para ela. Bom, essa Assembleia, que é um órgão centenário, nunca foi costume aqui
Sabe, os deputados, às vezes, entrarem numa discussão, se agredirem, ou se, vamos dizer, se distratarem, às vezes é comum no calor da discussão. E, para isso, tem o Conselho de Ética, para isso tem os órgãos da própria Assembleia para conter. O que vem acontecendo nessa legislatura, deputado Gilmacy? O que vem acontecendo é que alguns deputados, ou algum, pelo menos o que eu vi até agora, é usar essa tribuna para agredir quem vem assistir a sessão. Sabe? Quer dizer, começar a discutir com cidadãos, xingar cidadãos, e não acontece nada. Quando acontece uma coisa dessa, não é o cidadão que se desmoraliza. Quem se desmoraliza é o poder legislativo como um todo. Então, deputado Gilmacy, deputada Edna, o que eu estou propondo é que a gente faça uma alteração no regimento interno da Casa e uma alteração também no Código de Ética. Ou seja, da mesma forma que um deputado pode ser repreendido, se ele falar palavras de baixo calão, se ele agredir outro deputado, bom, nós temos que ter algum tipo de limite para que ele não possa agredir o público que vem assistir a Assembleia, as sessões, porque para o público já existem limitações no regimento. O público não pode se dirigir aos deputados, o público não pode vaiar, não pode xingar deputado, tudo isso nós já sabemos. Agora nós estamos diante de uma situação completamente nova, que é deputado agredindo o público. Sabe? Então, eu espero que eu estou propondo que a gente mude o regimento para prever também que o presidente ele mande cortar expressões da ata dirigidas ao público com palavras desrespeitosas. E a outra coisa que eu estou propondo é que o Conselho de Ética, ou melhor, o Código de Ética da Assembleia, também preveja situações como essa. Não estou falando que ninguém vai perder o mandato, mas é preciso ter algum tipo de censura. Sabe? Da mesma forma que o cidadão não pode, da mesma forma que, por exemplo, quando alguém se excede numa discussão, ainda ontem aconteceu aqui, o presidente Cauê Macris mandou tirar as expressões ditas aqui, me parece que foi pelo deputado Roque Barbieri. Quer dizer, e quando ele se dirige ao público de maneira inadequada, não vai se pedir para tirar também? Então, acho que precisa... Eu acho que nós precisamos... Sabe, eu não sou a favor de nenhuma medida radical, nem de nada, mas para viver num clima de respeito, para a Assembleia obter o respeito do público, ela também precisa respeitar o público. Sabe, se a pessoa vem aqui acompanhar uma votação, se é contra deputado A ou contra deputado B, ora, é evidente que ninguém vai tolerar agressão a deputados nem manifestação fora de hora, nós sabemos disso. Agora, alguém assumir essa tribuna, tendo tanto problema em São Paulo para discutir, e o único argumento que ele encontra é xingar quem está na plateia, eu acho isso completamente inaceitável e acho isso uma atitude que diminui o tamanho desse poder legislativo, o que está a reclamar de todos nós uma atitude em defesa das nossas prerrogativas e do nome dessa Assembleia Legislativa. O programa Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.